A meditação que eu vou fazer agora e aquela da tarde é um pouquinho teórica, tá certo? Uma análise um pouco de algumas questões importantes da teologia no mundo de hoje, mas que são essenciais para que vocês vivam esse período de seminário e o sacerdócio de vocês, sabendo exatamente onde estão pisando no mundo atual. Vejam, vamos recordar um pouquinho de filosofia. Desde Feuerbach, lembrem que Feuerbach praticamente é o pai do ateísmo contemporâneo. A grande intuição de Feuerbach, que depois Marx vai copiar, é que Deus é projeção das limitações, insatisfações, frustrações e anseios humanos. Não é isso? Desde Feuerbach e Habermas, passando por Marx, Nietzsche, a razão moderna, a razão do homem contemporâneo, se considera emancipada. Prestem bem atenção. Está convicta de que o homem é o seu próprio salvador. Nas universidades, nos laboratórios, os profissionais liberais de modo geral, os intelectuais, tá certo? Os intelectuais, estão convictos, e isso vai aumentando cada vez mais. Na Europa isso já é popular, no Brasil não muito ainda, mas na Europa o homem médio acha isso. Nós não precisamos de Deus. Deus era uma explicação que o homem dava quando estava nos seus inícios, na sua infância. Você se lembra de história, as sociedades antigas, mesopotâmica, egípcia, assíria, suméria, judaica, essas sociedades só se estruturavam confiando num Deus. Deus era quem dava cobertura para as leis, para a autoridade do rei, mas hoje a gente não precisa mais disso. Hoje, o artifício Deus é dispensável. Para que Deus? Vejam, pessoalmente, eu tenho a psicologia, a terapia. Eu me resolvo. Tecnologicamente, eu tenho aí tantas descobertas, tantos bens de consumo que a técnica dispõe para mim. Sociológica, economicamente, eu tenho as teorias, marxismo, weberianismo e todas essas teorias sociológicas. Vejam, tá certo? Culturalmente, eu sei hoje que tudo é cultural. Tudo tudo é fruto, do fenômeno cultural. Tudo se explica pela cultura. Pense em Lévi-Strauss e em tantos outros. Bom, então para que Deus? Por isso, para o mundo contemporâneo, e os senhores serão padres do mundo contemporâneo. Os senhores serão padres que mesmo nas cidades do interior, chega a televisão, chega a internet, chega a universidade. Em canto nenhum mais vocês vão encontrar uma comunidade que diga amém para tudo que vocês disserem. Em canto nenhum. Tá certo? Então, vocês vão ser padres, fiquem logo sabendo, no mundo para o qual é necessário matar Deus, para que o homem amadureça e viva, tomando nas suas mãos o próprio destino. Mentalidade do mundo hoje é essa. Deus sufoca o homem. A ideia de Deus sufoca o homem. A ideia de Deus mantém o homem infantil. A ideia de Deus mantém o homem num estado de servidão. Eu sou o dono do meu próprio destino. Isso aparece dentro da igreja. Dentro da igreja. Já no seminário. Isso aparece, claro, na moral dupla. Pronto. Eu, se externamente sou querido pelo povo, se produzo pastoralmente, pouco importa que eu tenha uma vida moral atrapalhada. Economicamente, que eu seja interesseiro, tá certo? Que eu pegue o dinheiro da comunidade. Do ponto de vista sexual, que eu tenha lá um quebra-galho, tá certo? Então, do ponto de vista do poder, que eu faça meus joguinhos para me dar bem, não tem problema. Isso quer dizer o quê, meus filhos, na verdade? Que eu não creio em Deus. Deus, para mim, não existe. É só isso. É o ateísmo prático. Não se iludam com isso.
Eu não tenho mais diante de mim um Deus a quem eu veja que eu vou prestar contas um dia. Eu não tenho mais diante de mim o absoluto de Deus. Eu tenho diante de mim somente a mim mesmo. Eu sou a referência para mim. Eu sou autorreferencial. Desde que fique tudo por baixo dos panos, tá certo? Por isso, esses escândalos tristes que surgiram, isso Deus permite, tranquilamente. Né? Se a gente não tem medo de Deus e só tem medo da imprensa, então que venha a imprensa. Se o nosso temor não é a Deus, né? Como me doeu, escutando de um padre da Diocese de Penedo, um padre amigo meu disse, uma médica disse para mim, vocês estão tristes? Não é pelo que o pecado dos padres, colegas de vocês. Vocês estão tristes porque foi tudo descoberto e colocado na imprensa. Que coisa triste. É para a gente pensar. O nosso temor é a Deus ou a imprensa? A gente deve ser virtuoso é porque Deus existe. A gente deve ser virtuoso é porque Deus nos vê com um olhar de amor e um dia deveremos prestar contas a Ele. Teu Pai que vê o que é oculto. Mas repare como entra na igreja a mentalidade ateia do mundo atual. Repare como entra. Né? O menino entra no seminário, aí o colega chega e diz, olhe, cuidado, não conte tudo ao diretor espiritual não. Seja esperto. Esse menino é ateu. Esse menino é ateu. E existe isso. Tá certo? Em Aracaju e no resto do mundo. Tá certo? Esse menino é ateu. E quer induzir o outro ao ateísmo. Quando a gente de verdade crê em Deus é deixar que Deus entre na vida da gente. Crer em Deus é não... Aqui está a diferença fundamental entre o crente e o ateu. O ateu tem como referência da vida a si próprio. É verdade o que eu digo que é verdade. É moral o que eu decido que é moral. É a velha tentação, sereis como deuses, senhores do bem e do mal. O crente tem como referência um outro, que está acima dele. Um outro que às vezes vai pedir e dizer coisas que ele não gostaria de ouvir nem de fazer. Mas ele diz, e eu procuro a vontade dele. E quando não consigo, digo, perdão, eu estou errado. O ateu diz, a vida é minha, eu faço como eu quero. O crente diz, sou teu, vim de ti, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Mostra-me teus caminhos. Então, vejam, há dois modos de conceber a existência. De um modo imanente, só existe isso aqui, então cada um é dono do seu nariz, ou de um modo aberto para a transcendência. Então o mundo de hoje é um mundo imanentista. Repito, para o mundo contemporâneo é necessário matar Deus, para que o homem amadureça e viva, tomando nas suas próprias mãos o seu destino. Procurar outros salvadores, além de si mesmo, seria alienação para o mundo de hoje. Seria infantilidade, engano. Seria colocar nas mãos de um outro aquilo que é responsabilidade sua. Lembram de Sartre e dos existencialistas ateus? Crer em Deus, na verdade, é uma safadeza. Lembre que Sartre usa a expressão safado, não no sentido de safado sem vergonha, mas safado no sentido de eu delegar para um outro, feito criança, menino buchudo, uma decisão que tem que ser minha. Merleau-Ponty dizia, ainda que Deus existisse, é necessário matá-lo, é necessário negá-lo, é necessário rebelar-se contra ele, porque onde Deus chega, a consciência humana se embota, morre. Porque é um Deus que toma o lugar da consciência, é um Deus que impede você de decidir. Esta é a visão do mundo de hoje. E esse homem para o qual vocês vão ser padres, esse homem que são vocês também, que somos nós,
Esse homem do século XXI, herdeiro do ateísmo do século XIX, do século XX, está convicto de poder construir sua vida sozinho, sem necessidade alguma de um salvador. Está aí o famoso PNDH3, que deu o maior pau na CNBB. Está aí. Mas deu gosto de ver, viu? Os bispos meteram a ripa. Meteram a ripa. Deu gosto de ver. Era um atrás do outro, uma procissão de bispo metendo a ripa no PNDH3. Graças a Deus. Né? De quase 400 bispos, só 2 ainda disseram, quem sabe, talvez, pode ser. Os outros não meteram a ripa. Mas vejam, o que é isso? O que é que o governo quer? Construir uma sociedade tendo como critério não a fé cristã, não a Deus, mas simplesmente a decisão da maioria. Qual é a teoria de Habermas? Não existe Deus. Como é que a gente vai saber qual é a moral nossa? É moral que a maioria decidir depois de uma discussão honesta. Então nós somos deuses, nós somos os donos do bem e do mal. Essa é a visão do mundo atual. Agora a minha angústia, eu vou logo dizendo, viu? Não é que o mundo pense assim, não. Eu não espero outra coisa do mundo. A minha angústia é que nós pensemos assim. A minha angústia é que na nossa consciência e no nosso coração, sem dizer com essas palavras, a gente veja assim as coisas. Que eu posso fazer a vida do meu jeito, porque a vida é minha. Pois bem, já no final do século XIX, Nietzsche, que o que tinha de doido, tinha de genial, Nietzsche dizia assim, escutem só, o maior dentre os últimos acontecimentos da Europa é este, que Deus morreu, que a fé no Deus cristão fez-se incrível. Não se pode mais ter fé nesse Deus. E Nietzsche dizia, essa fé já lançou essa antifé, veja, essa certeza de que Deus morreu, já lançou suas primeiras sombras sobre a Europa. Era verdade. Era verdade. Na Europa, do início do século, Nietzsche já via que estava começando, no meio do povo, agora não é mais só intelectual, no meio do povo, a convicção de que Deus não existe. Isso hoje na Europa, a Tchecoslováquia, a Croácia, são países já, a Eslováquia, onde a maioria, a metade da população é ateia. Ateia. Tá certo? Ateia. E a tentação, às vezes, dos cristãos, além de viver como se Deus não existisse, de um padre viver como se Deus não existisse, é de pensar que a gente pode atrair esse pessoal fazendo pirueta, fazendo munganga. Eu coloquei no meu blog, antes de ontem de noite, umas fotografias ridículas, uma missa na Holanda, né? Como a Holanda estava na final da Copa, o padre paramentado, o paramento todo laranja, no altar todo enfeitado de bola de futebol, atrás da cadeira do padre uma trave com uma rede, a igreja cheia de bandeirinha é laranja, o coroinha com a bandeira da Holanda pintada. Um cretino desse não tem fé em nada. Entende? Ali não tem mais fé nenhuma. Ou seja, se usa a missa, se usa Cristo como um boneco, tá certo? Para fazer trejeito e gracinha. Isso é desprezar a Cristo e tornar o crente um idiota. Eu não vou para a igreja porque o padre está de laranja. Eu não vou para a igreja porque tem uma bateria tocando. Se é por isso que eu vou para a igreja, é um cristianismo postiço, minha gente, é falso. Não adianta uma igreja cheia de ateus que estão ali só porque estão entretidos com uma musicazinha diferente. Está entretido porque ali o padre faz um jogo de luz na igreja, apaga a luz e bota a vermelha na hora da consagração. Isso não é motivo para eu ir para a igreja. Isso não é motivo para eu ser cristão. O motivo para eu ser cristão é o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Somente. Pode ter 3 fiéis na igreja. Se for por isso, ali está a igreja. Agora pode ter um estádio cheio. Veja, é preocupante. O Congresso Eucarístico de Brasília, eu estava dizendo, né, não tinha muita gente no Congresso. Mas disse que depois teve um show de um padre, estava cheio. Uma semana depois.
É preocupante. Um péssimo sinal.